Porto Seguro é o útero da nação brasileira e o útero da idolatria também no Brasil. E o ídolo não é nada, a Bíblia chama de espantalho em pepinal, coisa nenhuma. Porque o ídolo tem olhos não vê, tem boca não fala, tem pé não anda, tem mão não apalpa, e ele é um deficiente espiritual e torna-se também deficiente espiritual quantos o adoram e quantos fazem ídolos, artífices e idólatras. A idolatria é uma cegueira espiritual. A idolatria, ela troca a verdade do Deus Todo-Poderoso, Criador, grande e tremendo, Senhor do Universo, por objetos. Isaías 41, na verdade eu vou pregar sobre Isaías 42 e eu até já falei sobre isso um dia nesta igreja. E Deus tem complementado a palavra. Eu falo que Deus às vezes dá como um quebra-cabeça, Ele dá uma peça e depois Ele acrescenta outra peça e outra peça. E o nível da revelação vai crescendo à medida que nós estamos querendo e buscando o entendimento. E eu quero, antes de 42 de Isaías, eu quero falar de 41. Isaías 41, Deus está confrontando os ídolos. Ele está desafiando os ídolos. A Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse, mostra o quanto é abominação a Deus, a idolatria. A idolatria é uma cegueira espiritual. A idolatria, ela troca a verdade do Deus Todo-Poderoso, Criador, grande e tremendo, Senhor do Universo, por objetos. O homem pode fazer uma capa de um celular, uma capa de uma Bíblia e pode fazer um ídolo. E o ídolo não é nada, a Bíblia chama de espantalho em pepinal, coisa nenhuma. E quando viemos do hotel para um lugar aí no centro da cidade, um pastor dessa igreja nos deu carona, nos levou no carro e fomos conversando com ele. E ele disse que hoje 5%, apenas 5% da nação portuguesa é cristã, evangélica, não é? E aí nos mostra a grande necessidade, o grande desafio que temos de propagar a obra de Cristo nesta terra. E nós, que viemos do Brasil para cá, entendemos que temos que fazer uma restituição, porque um dia do continente europeu foram missionários para o nosso Brasil para levar a preço alto, a preço de sacrifício, o Evangelho, porque lá estávamos todos presos na idolatria. Estávamos todos presos. Neste ano, no dia 21 de abril, eu fiz uma conferência em Porto Seguro, está na internet. Porto Seguro é o útero da nação brasileira e o útero da idolatria também no Brasil. E Deus tem me incomodado muito para combater a idolatria. Deus tem me incomodado muito porque é uma cegueira espiritual. Ensinei no Silk que uma das consequências espirituais da idolatria é a cegueira, é a incapacidade de discernir o mundo espiritual. Porque o ídolo tem olhos não vê, tem boca não fala, tem pé não anda, tem mão não apalpa, e ele é um deficiente espiritual e torna-se também deficiente espiritual quantos o adoram e quantos fazem ídolos, artífices e idólatras. E Deus tem me incomodado muito. E mesmo já tendo vindo aqui e falado sobre Isaías 42, tempo profético, Deus me chama agora para repetir falando de Isaías 41 primeiro. Em Isaías 41, Deus confronta os ídolos. Ele faz um desafio para os ídolos. Versículo 29. Eis que todos são nada, as suas obras são coisa nenhuma, e as suas imagens de fundição, vento e vácuo. Então ele está perguntando para os ídolos: vamos ver o que vocês já profetizaram. Vamos ver o que vocês já anunciaram, para saber se alguma das profecias que vocês fizeram já se cumpriram. Vamos conferir. Vamos conferir as coisas que vocês disseram na antiguidade, os ídolos. E vamos ver se sucederam aquilo que vocês disseram que aconteceria. Ou então anuncia coisas que vão acontecer, para vocês mostrarem que sabem prever o futuro. Porque vocês não sabem nada. Vocês não são nada. Vento e vácuo.
vento e vaca é o que sois. Vocês não sabem nada, vocês não fazem nada. Vocês são, na verdade, uma mentira. E aí, em seguida a esse desafio, ele dá uma profecia para Isaías. É o próprio Isaías que está sendo boca de Deus para confrontar os ídolos e desafiá-los a dizer o que eles falaram que aconteceu. Que prenúncio eles tiveram que de fato aconteceu. Uma profecia, uma predição de coisas futuras, é o anúncio de fatos que não sucederam ainda, mas que certamente sucederão. Então vamos lá, o que vocês falaram no passado que já aconteceu? Quem conhece um ídolo que profetizou alguma coisa que aconteceu? Quem conhece um ídolo que pode dizer o que acontecerá e conferir se vai acontecer? É isso que ele está dizendo. E em seguida, ele fala, pela boca do mesmo profeta que lança esse desafio, o que está em Isaías 42. Ele diz: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, ele promulgará o direito para os gentios. Ele está falando de Jesus, só que ele está falando de Jesus 700 anos antes de Jesus nascer. Ele está dizendo: olha, vocês não sabem nada, não predizem o futuro, pois eu vou falar do futuro para vocês saberem quem eu sou. Parece que a profecia fala de duas coisas diferentes, ou de duas pessoas diferentes. Parece que esse anúncio de coisas futuras, que ele está dizendo que sabe anunciar o futuro, e que os ídolos não sabem nada, que os ídolos são incapazes de dizer o que virá a suceder, ou são incapazes de conferir o que disseram, se aconteceu ou não. Parece que ele está falando de duas pessoas diferentes. Ele está dando para Isaías, 700 anos antes, o perfil de alguém que virá para a terra para fazer alguma coisa espetacular. Ele está dizendo para o profeta, anunciar para o povo, que alguém virá. E alguém virá para marcar a história da terra. E parece que ele está falando de duas pessoas, porque há um paradoxo, ou aparente paradoxo, no versículo 2, não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Ele não vai fazer grandes feitos, segundo a visão do homem. Feitos humanos. Ele não virá para guerrear, ele não virá para implantar um governo terreno. Ele não virá para esmagar a cana quebrada, nem apagar a torcida que fumega. Resumindo, ele virá como uma ovelha muda diante de seus tosqueadores. Parece que há um paradoxo, porque lá pelo versículo 13, o Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como um homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos. Mas está escrito: não clamará. Não clamará, não gritará, não fará ouvir a sua voz na praça, e agora sairá como um valente, despertará o seu zelo como um homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e vai mostrar sua força. São duas pessoas diferentes. Não, é a mesma pessoa. Sem que Isaías soubesse, e hoje nós sabemos, porque o Espírito Santo já veio e pode revelar as coisas para nós. Sem que Isaías soubesse, Isaías escreveu as segundas vindas e a primeira vinda, escreveu tudo. Escreveu quando ele viria como uma ovelha muda diante de seus tosqueadores, viria como um cordeiro. Escreveu quando ele virá como um leão, ele virá como um valente. Despertará o seu zelo, clamará, gritará e vai impor o seu governo. Isaías está contando os dois tempos da vinda de Jesus. E quando você conhece a história, e hoje nós podemos ler não só os textos de Isaías e ler os acontecimentos, até históricos, para quem não conhece a verdade. Sabe que o mundo foi dividido em antes e depois de Cristo? Duas eras. A vinda dele marcou a divisão dos tempos. E nós sabemos que na primeira vinda ele veio como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele se humilhou, tornou-se figura humana. Domingo passado aqui na ceia que celebramos,
Eu falei que naquele dia, meditando para vir ministrar, Deus mostrou para mim que a humilhação dele não começa na cruz, termina na cruz. A humilhação dele começa quando ele se despe da sua glória, do seu poder, da sua majestade, que ele tinha antes da fundação do mundo. Quando ele ora e fala: Senhor, glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Pai, eu cumpri o que o Senhor me mandou fazer, e agora me glorifica com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Antes do mundo existir, ele já existia, glorificado. Como é o Cristo glorificado? E naquele tempo o Filho de Deus não era o Cristo ainda. Porque aqui na profecia de Isaías, ele é o Messias. Quando ele vem para a barriga de uma mulher, ele é o Jesus. O anjo diz: vai dar o nome de Jesus. Quando ele vai para a cruz, ele é o Cristo. É aquele que morre sem ter pecado. E pegaram para Cristo quando pegam você para maltratar e você não tem nada a dever. Mas quando ele ressuscita dentre os mortos, que ele vai para o céu, a Bíblia fala: porque ele se humilhou, ele se tornou Jesus Cristo Senhor. E o Senhor é o Quírios, é a maior autoridade do universo. Mas o que eu quero dizer é que ele já era autoridade no universo. Ele já era revestido de glória, poder e majestade antes de vir em carne. A Bíblia fala que o Cordeiro foi aprovisionado antes da fundação do mundo, antes de Deus fazer o mundo, pela presciência de Deus, porque ele não é como os ídolos que não sabem nada que vai acontecer no futuro. Ele já sabia do pecado do homem. E sabendo do pecado do homem, ele já providenciou a salvação do homem. O Filho de Deus, segundo a carta aos Efésios, foi colocado para ser o nosso Redentor antes da fundação do mundo. Em Cristo Jesus, fomos predestinados para filhos. E não é a predestinação teológica que se discutem aí. O destino do homem foi ser filho através da cruz do Calvário. Quando formado a imagem e semelhança de Deus e colocado no Éden, foi um filho que Deus colocou. Aprendemos isso no Silvio. Aprendemos que Deus fez o homem para ser seu filho, não para ser jardineiro do Éden. E Deus sabia do pecado do homem, por isso ele proveu a salvação do homem antes de fazer o homem. Porque ele fez o homem e amou o homem antes de fazer o homem. Por que ele pode amar antes de fazer? Porque ele sabe as coisas futuras. Imagine eu falar para você: adote uma criança, e você fala: ok, vou adotar. E eu complementar: essa criança vai te maltratar, vai fazer você chorar, vai fazer você sofrer, e você falar: eu amo ela assim mesmo, eu vou adotar essa criança. Eu quero ela assim, ainda assim. A primeira parte começa com uma humilhação de despojar-se da sua glória, do seu poder, da sua majestade, nascer em carne. Nascer em carne, ser bebê, fazer número 1, número 2 nos panos, nas fraldas. Imagine, aquele que estava no braço de Maria era o Filho de Deus. E humilhou-se com corda para vir cumprir uma lei espiritual. A terra é dos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra dos filhos dos homens. Para ele vir na terra, andar na terra, ter autoridade na terra, trazer de volta a autoridade que foi perdida, porque o homem não usou quando o inimigo entrou no jardim, para ensinar as coisas do reino dos céus e falar com os homens como homem, tinha que vir como filho do homem. Como homem, ele nasce do ventre de uma mulher e pode pegar na mão dos homens. Como Deus, ele é gerado pelo Espírito Santo e pode pegar na mão de Deus e pode fazer essa intermediação entre Deus e os homens. Só Ele tem a dualidade de ser homem e ser Deus. Nenhum outro nome há que pode fazer isso. Nenhum. Não há outro intermediário, não há intermediária, não há ninguém que possa fazer essa ponte. Porque só Ele tem as duas partes.